Caio Junqueira e Isabel Mega. Agora eu vou tentar de novo falar com vocês, tá? A missão, Caio, eu vou te dar aqui uma batata quente. Lula disse, num eventual Lula 4, não serei Lulinha Paz e Amor como fui no 3, serei Lula Porreta. Eu sei que ele não entrou em detalhes sobre isso, mas você está com a missão de tentar decifrar para os nossos telespectadores o que ele sinaliza e o quanto, na sua avaliação, Lula foi Paz e Amor no 3 e o que ele sinaliza para um Lula Porreta no 4. Vamos lá, Débora. Boa tarde, Isabel. Prazer estar aqui com vocês novamente nessa cobertura. Acho que tem uma linha geral aqui desse evento, dessa convenção, desse lançamento para a quarta tentativa do Lula de chegar ao Palácio do Planalto, que a gente pode resumir em vender futuro. Todas as pesquisas mostram uma taxa de desaprovação do governo Lula e do presidente Lula equiparada à taxa de aprovação. Ou seja, não dá para o Lula chegar aqui e vender, e o PT vender, a campanha vender um país, vamos dizer, perfeito, um país maravilhoso sob o petismo, porque as pesquisas apontam uma divisão, né? Uma altíssima taxa de desaprovação, semelhante à taxa de aprovação, mais ou menos 45%, 48% do brasileiro desaprova esse governo. Então, a ideia da campanha, ao chegar aqui e ao fazer essas falas, essas declarações, é justamente vender futuro, defender o legado da gestão Lula 3, das gestões petistas, mas apresentar projetos, apresentar propostas, dizer que herdaram um país destruído, vamos dizer assim, nas palavras deles, pelo bolsonarismo, estão em reconstrução, não atingiram o ponto ideal que eles consideram, mas pretende que em um eventual governo Lula 4, esse país ideal, mais melhorias, mais propostas, mais projetos. Ou seja, reconhecendo os dados das suas, né, que apontam ali uma população que desaprova o governo, e vendendo ali esse futuro, dizendo nós precisamos ser eleitos para continuar nosso trabalho de reconstrução e apresentar e desenvolver outras propostas. Aí o Danilo citou alguns pontos, né? Eu me lembro aqui de 5 pontos que o presidente Lula tocou especificamente, por exemplo, educação, né? Tá no programa de governo, universalizar a educação integral. Por exemplo, um reforço da indústria da defesa, no momento em que o mundo está investindo em defesa, na indústria de defesa, na indústria militar. Por exemplo, uma proteção aos idosos, isso ele citou também, minerais críticos e terras raras, né? O presidente Lula falou, poxa, por que a gente não faz, não tem capacidade para desenvolver baterias, ou seja, algumas das áreas que ele citou nesse contexto geral de vender futuro. E eu notei também, partindo para a segunda parte dessa minha análise, um reforço da polarização com o bolsonarismo. Isso não só nas falas do presidente Lula, mas no começo, né, primeiro discurso do presidente do PT, Adinho Silva, discurso do vice-presidente Geraldo Alckmin, discurso do candidato a governador Fernando Haddad e do presidente Lula, ou seja, um reforço na diferença do petismo para o bolsonarismo. E tem aí também uma estratégia. Por quê? Porque o petismo, o presidente Lula, a campanha do PT, prefere como adversário em um segundo turno Flávio Bolsonaro do que Ronaldo Caiado, do que Romeu Zema, do que Renan Santos. Porque todas as simulações de pesquisa apontam que um segundo turno contra Flávio Bolsonaro tende a ser mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, do que com Ronaldo Caiado e com os demais candidatos. Então, ao longo, tem um fio condutor nas declarações dos petistas aqui de reforçar essas diferenças com o que eles chamam de extrema-direita, com o bolsonarismo, com Jair Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, justamente porque eles preferem ter esse adversário como principal oponente nessa eleição. De olho, né, Caio Junqueira, na própria rejeição, apostando na própria rejeição de Flávio Bolsonaro e do sobrenome Bolsonaro, né?